Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Agradecemos a si, caro telespectador, que nos acompanha através de plataformas digitais hoje, dia 29 de janeiro de 2025. Para já, vamos aos encontros, aos nossos temas, e para si que nos acompanha através de canais convencionais e das plataformas digitais. Vamos trazer nesta mesa de debate a questão do impacto das medidas do Venâncio Mondlane. Em consequência, a Procuradoria-Geral da República instaurou um processo de crime contra Venâncio Mondlane em meio ao seu decreto, o intitulado Decreto do Povo. Vamos falar também da perspectiva do encontro entre o Presidente da República com os líderes dos partidos políticos. E, por fim, mesmo sem a inclusão do Venâncio Mondlane, por fim, vamos falar da questão do governo que diz que vai pagar o 13º com limitações, isto é, 50% para a função pública, 100% para pensionistas e nada para os ministros, PCAs e os deputados. Eu vou começar mesmo com o Dr. Mulungu, a questão destas medidas estabelecidas pelo Venâncio Mondlane no seu decreto do povo, o impacto que está a causar no novo governo executivo, e também fazendo uma relação muito rápida com a questão da Procuradoria-Geral que instaura um processo contra a Venâncio Mondlane por causa deste decreto. Bem, eu acho que, ou parece-me, que aqui há um jogo que ele não está, de facto, a ser compreendido por uma parte. Nós temos dois atores que estão numa clivagem muito forte, mas eu percebo que é um ator que não está a compreender a direção de jogo, ou seja, para criar certas estratégias para que este jogo o beneficie de certa forma. E este ator é de facto o governo. Eu digo isso porque nós temos de facto essa questão que supostamente, naquilo que é a voz do PGR, é de facto crime, o tal decreto do Venâncio Mondlane, mas também era preciso perceber que neste contexto em que nós estamos, não há necessidade da Procuradoria-Geral da República se pronunciar nesses termos. Digo porque não é para suavizar se for crime, mas porque a Procuradoria-Geral da República, durante as manifestações, quando nós tivemos morte da população por parte da polícia, a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou. Então, não tendo se pronunciado, é uma das instituições a nível interno que tem uma boa mão na questão da ordem, que ficou descredibilizada. E ficando descredibilizada, ela significa que não tem uns bons olhos por parte da população. Então, quando esta levanta um processo contra esta figura, que é uma figura extremamente legitimada por parte da população, a população vai, de fato, extremando a sua posição naquilo que é o posicionamento da população e a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral vai ganhando a ideia de que é um instrumento do poder, do partido no poder, enquanto ela está a tentar, de facto, agir em defesa, supostamente, dos próprios moçambicanos. Então, é aqui onde os fatos, de facto, começam a nos apresentar sinais de que é um ator que não está a entender este jogo. E este ator é o governo. Vou aqui trazer também a ideia do governo sombra. Nós temos a questão do governo sombra. No contexto de um Estado democrático, legítimo, o governo sombra é uma oposição legítima. É uma oposição legítima porque ela abre um espaço para que o governo busque subsídios, busque posicionamentos para se orientar na sua governação. Porque geralmente os governos sombra têm mais legitimidade, ou seja, têm mais domínio da massa. Então, tendo domínio da massa, elas têm mais aceitabilidade na sua prossecução ou nos seus pronunciamentos. Então, há uma possibilidade do governo pegar aquilo que são os ideais deste governo sombra e implementar naquilo que é a sua governação. Mas aqui nós percebemos que o governo está a travar uma luta com este governo sombra no sentido de descredibilizar este governo sombra.
neste contexto em que nós estamos, de convulsão social, não é possível, de facto, você descredibilizar este governo sombra, principalmente pela a liderança que ela possui, que é a pessoa do Venâncio Mondlane. Então não abre muito espaço, não há muita brecha, e principalmente pela capacidade que esta figura tem persuasiva em termos discursivos, e também são discursos que refletem, em boa maioria, aquilo que são as necessidades ou os anseios dos moçambicanos. É por isso que aqui nós notamos que o governo tenta, de facto, lutar contra este governo sombra. O governo sombra ele só pode pecar caso faça críticas extremadas, ou seja, críticas que diabolizem o governo ao nível que haja polarização a nível da população e haja um divisionismo e as pessoas comecem de facto a olhar para o governo sombra como sendo um instrumento prejudicial àquilo que é o seu cotidiano. Mas enquanto isso não acontece, o governo sombra vai ganhando legitimidade. A título de exemplo, nós tivemos ontem um discurso de Venâncio Mondlane em Bobol e tinha uma população ao seu redor. Aquilo parecia uma campanha eleitoral. Então, como uma figura destas não terá espaço para cada palavra que for a emitir, seja ela considerada um decreto presidencial? Exato. Muito obrigado, Sr. Dr. Mulungu. Eu vou para o Dr. Pandaia. Faço-lhe a mesma questão. Sim, é o seguinte, a Procuradoria-Geral da República sofreu a erosão da legitimidade devido à sua atuação parcial. Tivemos massacres na cadeia central de Maputo, onde os corpos dos reclusos mortos não foram entregues aos respectivos familiares para poderem fazer enterros condignos. A Procuradoria-Geral da República não se pronunciou a isto até agora. Helena Kida não criou condições de poder entregar aqueles corpos aos respectivos familiares. Não fez isso, porque ela era ministra da Justiça que alicerça, portanto, a cadeia central. Entre outras questões, temos igualmente, fala-se de cerca de 500 mortos pelos agentes da PRM. Não temos nenhum agente da PRM preso ou julgado perante essas mortes que existiram aqui. Ouvimos aí o pronunciamento do ministro do Interior a dizer que, olha, nós vamos avaliar as circunstâncias em que as mortes ocorreram para nós podermos agir. Sinceramente, que avaliação ele pretende fazer, tendo em conta que aqui não tem uma culpabilização direta, porque a nossa Constituição da República não dá nenhum espaço de alguém fuzilar o outro. Não existe pena de morte no país. Então, não sei qual é a avaliação que quer fazer aqui. Para trazer aquela mentira de sempre, de que porque tentou arrancar a arma à polícia. É isso que pretende vir nos dizer. Não constitui verdade isso aí. Então, tendo em conta que a Procuradoria-Geral da República, até agora, não nos apresentou ninguém da PRM, ou mesmo o Bernardino Rafael, dentre outros, a serem julgados perante aquelas mortes, ou mesmo o antigo chefe do Estado, Filipe Jacinto Nunes, a ser julgado, a ter um processo. Não estamos aparecendo ninguém aqui, não é? Temos neste momento mais de 5.000 jovens, principalmente, presos nas cadeias. E que até agora não há ninguém que possa estar neste momento também de outra parte, porque esses jovens foram pegues pelos agentes da PRM, porque provavelmente por vários motivos. Mas também vimos a polícia a cometer seus crimes. Nenhum agente da PRM está preso neste momento. Então, e é por essa razão que estamos a dizer que a PGR sofreu, portanto, a erosão da legitimidade. Ela não é legítima neste momento para poder preparar um processo para qualquer um, não é só com Venâncio Mondlane, mesmo com qualquer cidadão. Enquanto a PGR não puder investigar esses casos aqui, todos os outros casos subsequentes, a PGR não tem capacidade, aliás, legitimidade de poder julgar enquanto deixa esses processos assim. Fica uma situação horrível. Agora, era importante aqui dizer que as medidas de Venâncio Mondlane, elas estão a tomar, como chama aí, a serem obedecidas pela população, efetivamente, pela culpa por parte do governo,
o governo não quer chamar Venâncio Mondlane para poder negociar as situações que o país está a passar neste momento. Aqueles senhores que está a chamar aí para poder negociar com eles também sofreram erosão na legitimidade. O Sufo Momad está sendo questionado na Renamo e brevemente vai ser substituído. Forquilha está aí com 219 milhões que é acusado. Também o seu partido, neste momento, alguns estão de costas viradas contra ele. O Lutero Simango, igualmente já apareceram ali os seus membros a poder questionar a atuação dele. Então todos aqueles ali não vale a pena negociar com eles. Mesmo o próprio Partido Frelimo. O Partido Frelimo agora vai ter o novo presidente, vai ter o novo secretariado. Então eu acho que as figuras que estão neste momento no processo de negociação para esse processo já não são legítimas para isso. Todas elas serão substituídas. É verdade que sabemos que o Chapo vai ser o presidente, mas não é só o presidente que vai tomar decisões. Vai tomar decisões de acordo com o seu secretariado também. E ele não tem até agora o seu secretariado, exato, que vai ser composto pelo secretário-geral, dentre outros. Então, haver negociações neste momento de grande profundidade como essa, da questão da lei eleitoral, isso não funciona, porque aqueles que estão a reunir neste momento não são legítimos. Brevemente vamos ter novas caras naquele processo. Então, eu acho que neste momento o que tem que criar condições muito urgentes é de poder sentar com Venâncio Mondlane para inativar as medidas que estão sendo cumpridas neste momento pela população. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Dr. Muxanca, a sua análise. Muito obrigado. Bom, eu acho que esta questão está muito contrariada. Os governadores recém-nomeados estão todos eles a nomear novos chefes de localidade, incluindo o governador da Zambésia, que está a repetir, de Gaza, que está a repetir, de Tete, que está a repetir, de Cabo Delgado. Estão agora a nomear chefes de localidade, para dizer que os chefes de localidade que funcionaram naquele mandato já não são eles. Então devem ser nomeados novos chefes de localidade. No tal processo que a Procuradoria diz existir contra o engenheiro Venâncio Mondlane, fala do processo de eleição de chefes de localidade e secretários de bairros. Ora, esse é um ato que a sociedade, a comunidade, é quem decide, quem tem que os dirigir. Agora, se a maioria ali hoje é do Podemos, ou a maioria diz viva Venâncio, isso é problema das pessoas que estão lá. Porque ainda que dissessem abaixa Chapo enquanto estão a eleger um elemento da Frelimo, essa pessoa nunca ia perder legitimidade. Para dizer que é um pouco absurdo, efetivamente, o papel da Procuradoria. Isto só me recorda que eu fiquei preso e muitas outras pessoas ficaram presas por causa desta ditadura da Procuradoria e ignorância. Acho que a maior parte dos processos que a Procuradoria tem na mesa não são instruídas dentro da Procuradoria, são escritas, se calhar, num bar qualquer ou num sítio aí de qualquer coisa não anormal. Alguém escreve, dá opinião ou na carta de eleitores e depois o procurador pega e vai usar isso. Só que isto vai envergonhar, porque depois o juiz pode recusar. Ainda que se diga que o engenheiro Venâncio tem culpa, pode perder na primeira instância, vai recorrer para a segunda instância. Depois da segunda instância, vai recorrer para a terceira instância. Da terceira instância, vai recorrer para a quarta. Por quê? Porque vai perder no Tribunal Distrital, vai fazer recurso. Depois do processo, passa, vai para o Tribunal Provincial, vai fazer recurso. Passa para o Tribunal de Recurso Regional, vai perder e vai puxar para o Supremo. Quanto tempo nós estaremos a gastar para podermos apanhar o Venâncio? E nessa altura o Venâncio já terá assumido o seu posto de segundo mais votado, tem imunidade, não pode ser julgado em tribunal pequeno. Em razão de matéria, toda aquela instrução, porque terá sido feita por um procurador não competente, vai cair. Estamos a perder tempo. Estamos a temperar com tempero mais caro, carne de corvo ou de mocho. Na minha aldeia, lá onde eu nasci, não se tempera carne de mocho nem de corvo, porque não se come isso lá, na zona onde eu nasci. Nós precisamos de perceber que nem todos os moçambicanos têm
tem um aparelho digestivo igual a da hiena. A hiena é o animal que tem o melhor aparelho digestivo, porque ainda que engole um pedaço de ferro, esse pedaço de ferro vai desaparecer no estômago da hiena. É por causa disso que a hiena anda a roer tudo que é osso. Não há nenhum outro animal que ande a comer ossos. A hiena é a única. Nem todos os moçambicanos têm um aparelho digestivo de hiena. E sobretudo esses jovens que estão aqui a aparecer. Por isso, esses não são de engolir sapos. Não. Quando tentamos meter os sapos na boca, eles vomitam. É por causa disso que nós estamos a ter. Portanto, no lugar da Procuradoria andar a enganar as pessoas, à semelhança daquilo que me fizeram em 2020, recordam, que eu fui parar na Procuradoria alegadamente porque eu financiava o Nhongo. E eu perguntei, e a doutora Buchile não pode financiar o Nhongo? A própria Procuradora que já vai me investigar não pode financiar o Nhongo. Eu é que tenho cara de financiar o Nhongo. Ou não quer me financiar o Nhongo, ué. Agora, por exemplo, que esta história de crédito Venâncio, a Procuradora paga a portagem. Eu vi muitos procuradores a passar ali, muitos juízes. Nunca apanhei dinheiro dos magistrados, porque são legais, os procuradores, os comandantes, todos estão a passar ali. Então é preciso ter cuidado com aquilo que nós estamos já a fazer. Agora, em relação às negociações, eu não sei o que de novo vai se negociar. Porque quando a Câmara se negociou o pacote eleitoral 2 vezes. E negociou-se a revisão da Constituição 2 vezes. Não deu certo. Agora é que vai dar certo. Quer dizer, Chapo o que é? Que peça é na Frelimo? Para as pessoas terem garantia de que não, desta vez vamos avançar, se estamos com Chapo as coisas vão mudar. A sede do Partido Frelimo já saiu da Pereira do Lago. O Chapo será mesmo dono da Frelimo? Está em condição de se impor? Então eu acho que os líderes que estão nas negociações devem ter cuidado para não dizerem que não foram avisados e não cantar aquela música. É preciso terem cuidado porque a Frelimo já nos habituou a nos entreter. Já está a ficar claro que estas negociações não passam mais do que um entretenimento. O que pode estar a vir aqui, vamos receber um cronograma muito grande que vai levar muitos meses, enquanto a Frelimo tenta consolidar a sua base no terreno. Só que enquanto não ouvirem o segundo homem mais votado, é com o segundo homem mais votado que se negociam as coisas. Não é com qualquer um. É por causa disso que a liderança da oposição passa para o segundo partido mais votado. Então o resto, estamos a queimar tempo para nada. Hoje, por exemplo, destruiu-se a sede lá da manutenção da TRAC. Poderia ter se evitado aquilo se o presidente Chapo tivesse ouvido. Mas como ele não quer ouvir, ainda quer ver mais. Há de ver. Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Mauro de Silva, Dr. Mauro, eu lhe faço a mesma questão, a análise do tema que estamos aqui a discutir. O que os meus colegas disseram não fica sem mérito, porque de facto me parece que a atuação da própria PGR fica como se existissem filhos e enteados. Não é? Existem certos assuntos que são tocados e outros até podem ser tocados, mas sem grande preponderância. E até existem outros que nem por isso. Mas também, do outro lado, é importante que se diga que isto não vai fazer com que aquele dito decreto do povo deixa de ser ilegal. Aquilo é ilegal. Aquilo não é decreto. Aquilo é um jornal com alguns pontos de vista de um grupo de pessoas que tem um líder bem identificado e que esse mesmo líder utiliza esse jornal, que é ilegal, para pressionar o governo sobre medidas que devem ser tomadas em relação a alguns pontos que me parece até, de certa forma, me parecem que já estavam naqueles 20 pontos prévios para o debate. Tem que ficar claro uma coisa, aquilo é crime. Aquele documento, como decreto, não existe. Se fosse um jornal, seria um jornal ilegal, porque nem a Gabinfo reconhece aquele jornal.
E isso tem que ser dito. Isso tem que ser deixado claro. Porque o material existe, o material está lá. Que se nós formos à Constituição, se nós formos às leis que regem sobre estas matérias, vamos ver que, de facto, existem crimes ali. Porque, do outro lado também, há de ver que aquele jornal até incide sobre as pessoas a cometerem desobediência civil, por exemplo. Quando você diz que o cimento tem que estar a 300 meticais, você está a dizer, como é que se chama? Manter tudo o resto constante. Custo de produção, custo de transporte e outros custos adjacentes para aquela pessoa ou aquela empresa que foi comprar aquele cimento para te vender a 300 meticais. Imagina que você foi comprar a 250 ou a 275, por exemplo. Com custo de transporte e outros custos. Como é que aquele preço, como é que o preço final de um produto que foi comprado em Salamanga vem a Maputo, com as taxas de portagem e tudo, você tem que vender a 300 meticais? Você está a incitar a desobediência civil. Isto é crime. Do outro lado, como é que você vai, por exemplo, dizer água taxa zero para todos? Existe custo de produção daquela água. Só vou lhe dar um exemplo muito claro. A FIPAG, ela tem que construir as torres, ou tem que construir a infraestrutura que vai fazer o storage da água, que vai manter a água ali, e esta água, de onde é que está a sair, também tem um custo. Desde a captação, desde a filtração, desde o tratamento da água, desde a bombagem dessa água, via os canais até aqueles tanques, daqueles tanques para a sua casa. Então tudo isso também tem um custo. E isto eu vou falar de forma grande, porque a FIPAG é uma empresa grande, mas vamos olhar também para o custo de produção daquela empresa pequena que está nos bairros, que tu até tens uma taxa um pouco mais bonificada, mas mesmo assim também tem um custo, que não vai ser a zero, não é possível ser a zero. Mesmo se você for à fonte, dizer não, eu já não quero FIPAG, eu já não quero estas, você vai à fonte. Mesmo para você fazer um furo em tua casa, tem um custo. Então tudo isto passa por ser muito populista, ou populista demais, que no final do dia, quando você politiza estes assuntos, você já vê que aquele senhor, aquele grupo de pessoas, em última análise, pretende capitalizar o caos, pretende capitalizar o aspecto de desobediência das pessoas perante um governo legítimo do dia. Agora, é importante, sim, que o Venâncio Mondlane teria que ser ouvido, porque todas as partes, é uma mesa de diálogo, que nunca foi fechada essa mesa de diálogo, esta mesma parte seja entendida, seja percebida. Agora, também não podemos esticar muito a corda, porque esta pessoa está a cometer crimes atrás de crimes. E a sensatez daquela pessoa faz-lhe cometer crimes atrás de crimes. Por isso é que eu digo, é importante que o próprio Venâncio Mondlane perceba que chega um momento que é importante parar, que é importante ter o aspecto todo da serenidade, até se calhar neste momento tinha que criar o seu próprio partido, porque quando ele não cria o seu próprio partido, o que é que ele está a fazer? Ele não está a trazer responsabilidades, porque quando você não cria um partido, significa que você não tem, ou pelo menos as forças e as instituições que tinham que apontar o dedo, não vão apontar a ninguém, porque ele agora, quando cria esse dito jornal que é ilegal, como é que você, para aquela pessoa que está a cometer crimes, que é um grupo que você não tem destaque nenhum porque não tem nenhuma instituição, como é que você vai apontar? Então, exato, por isso mesmo que é aconselhável para esta pessoa, que é a pessoa do Venâncio Mondlane, a criar o seu partido, o seu organismo, com estatutos próprios, com uma administração própria, com o secretariado-geral, enfim, em que todos estes membros que se identificam com ele, em que esta mesma pessoa dê indicações de como se comportar, de como fazer as coisas dentro daquilo que são as leis, porque se não comporta ou se não vai perante a lei, está a dizer que há qualquer coisa que as instituições correntes devem tomar conta. Exato, muito obrigado, Dr. Mauro. Volto para o Dr. Muchanga, fez menção à questão mesmo de mesa de diálogo, que é preciso conversar com o segundo candidato mais votado, e nós olhamos aqui um encontro do Presidente da República, que teve um encontro com os partidos políticos, e sem inclusão do Venâncio Mondlane, fazendo uma ponte, uma contra-resposta daquilo que os outros colegas deixaram ficar como opinião do primeiro tema, e também avançando muito rapidamente para o segundo tema, que é a perspectiva do encontro do Presidente da República com os líderes dos partidos políticos sem a inclusão do Venâncio Mondlane. Bom,
vamos desculpar, mas tem que ser direto e sério. Exato. Estes acordos estão-se a fazer até este momento são multiplicados por 0. E 0 em multiplicação é absorvente, não é neutro. Deixar Venâncio Mondlane fora das negociações e tentar se avançar significa fertilizar o espaço para se destruir o pouco que já tínhamos conseguido construir, por estou a dizer, é absorvente, do que manter o pouco que tínhamos. E como resultado disso, por causa de desprezar Vicente, o engenheiro Venâncio Mondlane, o comandante-geral da polícia reclama agora 70 e tal postos policiais. Estamos a reclamar, portagens estão a ser destruídas. Estamos a reclamar tempo de trabalho. Eu, de manhã, tinha sido convidado para uma determinada televisão. Cheguei atrasado, já não podia entrar. Por quê? Por causa daquilo que aconteceu na portagem. Perdi toda a manhã na cidade, não cumpri com aquilo que é a minha missão. Daqui a pouco, nós vamos começar com as aulas. O que é que vai acontecer com os estudantes? Quantos médicos atrasam as consultas? E quantos doentes perdem consultas? Ainda nem fizemos contas de quantas pessoas morreram porque a estrada ficou barricada, a ambulância não conseguiu chegar a tempo de tirar as pessoas para chegar onde deviam ser socorridas. Em relação a esta coisa de Gabifo, acho que a diretora de Gabifo também ela existe. Eu sei que o jornal tem um número mínimo de exemplares a serem tiradas para merecer o registro. Eu conheço jornais das igrejas que não estão registradas. Está a ver, né? A Igreja Católica tem um jornal dentro da igreja que circula lá. É um mecanismo de comunicação interna em muitas tantas igrejas. Então, não se pode dizer que aquilo... Ainda bem que a própria diretora da Gabifo sabe que aquilo não é jornal, por isso não há matéria para poder incriminar. Ainda bem que se sabe que aquilo não foi publicado na imprensa nacional, onde se publicam os decretos. Não é decreto. Não há matéria para o chamar a responsabilidade. O que eu ouvi é que o engenheiro Venâncio disse: se fosse eu a governar, a luz não havia de se pagar. A água não havia de se pagar. Agora, ele tem que ser chamado aqui para vir explicar como é que ele iria fechar essa. Eu próprio, como deputado da Assembleia da República, fiz uma proposta que em relação às águas foi aceita. Que nenhuma entidade, seja ela pública ou privada, está autorizada a cortar água na escola, no hospital, na cadeia, no quartel. Porque essas são instituições públicas. Ainda que acumule dívida de 2, 3 anos. E essa dívida tem que ser comunicada à entidade. E o dinheiro não pode passar. Por exemplo, nós temos que parar com aquela questão de levar dinheiro de água e entregar ao município. Depois desaparece no caminho. Se há um problema de água, o Tesouro Central confirma suas receitas. Que a província de Gaza tem uma dívida de tanto de água ao sistema de cadeias. Transfere-se o dinheiro diretamente para onde? Para a conta da entidade que está a distribuir o quê? A água. Que é para evitar que o dinheiro passe mão a mão. Continua com o mesmo projeto. Acho eu que se fosse eu a governar, a energia elétrica que está nas escolas públicas, que está nos hospitais, que está nas cadeias, está nos quartéis, está nas esquadras, não devia ser contabilizada. A semelhança da energia que está a iluminar a via pública. Eu não conheço o contador desta energia que faz a iluminação pública para garantir a segurança das pessoas e bens. É uma ideia que ele está a apresentar, que pode ser acolhida e pode não ser acolhida. Eu não acho que aqui haja espaço para a Procuradoria pegar isso e dizer que vai incriminar o Venâncio Mondlane. Isto aqui há de criar vergonha, há de ser igual àquela história do golpe de Estado contra a doutora Luísa Diogo, que terminou em vergonha no tribunal, a ser julgado o jornal Savana por causa disso e o Mediafax. Isto há de ser vergonha. Não acredito que todos os magistrados vão aceitar que aqui há culpa. Quando isto cair, será vergonha para toda a Procuradoria-Geral da República. Portanto, a Procuradoria, para mim, tem que se concentrar em questões mais importantes da vida do nosso povo, como é o caso daqueles que se envolveram
em ilícitos eleitorais e esses que se envolveram na pancadaria e assassinato de manifestantes pacíficos. Exato, Sim, muito obrigado. isso, Eu vou desculpa, pedir só 30 30 segundos. para Mauro. Eu queria recordar ao deputado Muxanga que o Venâncio Mondlane não disse sim. No documento, depois do ponto 30, vem ali, entrada em vigor, estou a citar. O presente decreto entra em vigor aos 20 de janeiro de 2025 e é de cumprimento obrigatório a todas as instituições públicas e privadas, incluindo o governo ilegítimo. O desrespeito ao decreto oferece razões suficientes para o Tribunal do Povo emitir sua sentença. Promulgado e publicado e promulgado aos 17 de janeiro de 2025. Cumpra-se o presidente eleito do povo, Venâncio Mondlane. Ele assinou, pôs a data e até pôs um carimbo aqui que vem gabinete do presidente eleito pelo povo, governo do povo, com... Amigo, onde é que funciona a sede do tal Tribunal do Povo? Porque eu não conheço. Exato. Então, Desculpa. o que eu estou a dizer? O si não entra aqui. Ele está a dizer que temos que cumprir obrigatoriamente. Mas obrigatoriamente com base em quê? Isto é igual a dizer que Eduardo Mondlane me orientou para ir dizer a Frelimo. Toda a gente sabe que Eduardo Mondlane morreu. Eduardo Mondlane não pode aparecer a falar comigo. Eu sou é igual a dizer que Samara Machel orientou-me para dizer que a partir de hoje a situação fica assim. Aquela ministra da Educação não vale, tem que voltar a ser o fulano. Quem quer pode acolher, quem não quer pode não acolher. Não há motivo suficiente aí para dizer que o Venâncio tem de ser incriminado, porque o tal Tribunal do Povo não tem sede própria, não é já que se sabe que é uma coisa que não é nada, é teatro de Gilberto Mendes. A Procuradoria não pode se meter nas questões do teatro de Gilberto Mendes, do Gungu. O Venâncio está a fazer teatro. Deixa o Venâncio fazer teatro. Os que gostam de assistir o teatro vão assistir o teatro. Os que não gostam do teatro vão ir assistir outras coisas. Então, às sextas-feiras, enquanto uns vão à missa aqui dos defuntos aqui na Católica, nós estamos a ir lá no Gungu assistir o que nós estamos a assistir. Não há motivo aqui de crime, meu irmão. Exato, Então muito assumo que é obrigado. teatro. E tudo isso que o Venâncio está a fazer. Eu estou a dizer que, já que os próprios donos dizem que o mecanismo oficial do Estado é o BR, e isto não é BR. Obrigado. Eles é que dizem. Exato, muito obrigado, Obrigado. Dr. Muxanga. Eu posso seguir a sequência ou posso partir do Dr. Moluco, se permitir. Eu vou mesmo para o Dr. Pangai, sobre o posicionamento do Dr. Muxanga e também do Dr. Mauro. É o seguinte, para nós podermos sair dessas situações, o governo deve ouvir a todos e poder ver aquilo que é possível corrigir com vista a melhorar a qualidade de vida da população. Se o tal Jornal do Povo está a abordar assuntos que têm a ver com a melhoria de qualidade da vida da população, então que o governo trate de poder resolver isso. Independentemente de ser um jornal legítimo, um decreto legítimo ou não, o importante aqui é analisar as coisas que estão sendo abordadas lá, se são reivindicações, são casos legítimos ou não. Só assim. Agora, andar atrás do jornal, também tem televisões que estão aí privadas, vão emitindo as suas opiniões dia após dia. Em democracia é isto, todo mundo vai falar e cabe àquele que está no poder ouvir todas as falácias e buscar aquelas que efetivamente constituem a razão de ser e estar, agir o governo. O governo não pode andar atrás desses assuntos, anda atrás daquilo que tem que melhorar a qualidade de vida da população. É exatamente essa questão que eu pretendia aqui poder apresentar como coisa. Veja só, por exemplo, quando ele apresenta aquelas medidas, ele coloca lá justificativa. Por quê? Ele diz o saco de cimento aqui tem que ser 300 meticais. E diz o nosso cimento produzido aqui em Moçambique é mais barato na Suazilândia, que a Suazilândia importa de nós aqui, mas lá está a ser vendido mais barato em relação a Moçambique. Não apareceu ninguém do governo para poder fazer cair esse pronunciamento. E não vai ter isso. Por que não pode ter, então, o peso, essa medida? O Venâncio Mondlane disse que a portagem de Maputo Matola já foi paga. Se vocês quiserem, vão lá, os relatórios daquela portagem, os propósitos daquela portagem. Peçam àqueles que estão a gerir para vos apresentar, para não ser eu, para não voltar a falar sobre aquela portagem. Ele disse que já fez um live.
Já há anos, quando ele ainda estava na Assembleia da República, sob a portagem de Matola. Então, ninguém até agora apareceu para poder fazer cair esse pronunciamento de Venâncio Mondlane. Como é que não pode ter o peso, o decreto, aquilo que é a pretensão dele? A questão da água. Nós já falamos todas as vezes aqui que o custo da água está caro. A água não pode ser paga naqueles valores que estão ali assim, porque a água constitui a vida, sem ela não há vida. Como é que se cobra água? Algumas casas, no mínimo por semana, está a gastar mínimo eficaz de água. Uma família de 3, 4 pessoas. Nós temos essas questões ali. E já se falou isso várias vezes. E quando o Venâncio Mondlane aparece com essas medidas, se para com isso durante 3 meses para podermos avaliar a veracidade desses assuntos. A mesma coisa que Trump fez agora, né? Ele disse que, opa, nós vamos parar com essa história durante o período da governação para podermos analisar esses efeitos. Se efetivamente esses valores que nós estamos a entregar a essas pessoas vão para esse fim ou não. Estão num período de análise. Mas os moçambicanos não podem em nenhum momento poder se alarmar com esse tipo de decisões. Nós já tivemos momentos em que o país não tinha doações. E o país conseguiu se suportar durante aquele período, e não sei qual foi o motivo de voltar novamente na gaiola desses ocidentais, na gaiola desses imperialistas que se julgam xerifes do mundo. Agora temos um novo dono do mundo, que é o fascista Trump, que está a trazer esse tipo de ameaças. Vamos consolidar a seguinte questão. Para mim, é preferível viver na pobreza, mas na liberdade, do que viver na riqueza, na escravidão. É essa a questão. Há exemplos de países africanos que mandaram embora os Estados Unidos, mandaram embora a União Europeia e conseguiram, dentro de um curto espaço de tempo, pagar até na totalidade as dívidas que eles têm. Exatamente. Então nós não podemos ficar ameaçados com essa questão. Nós temos que nos inventar. Esse é um grande desafio para este governo. E se nós conseguirmos, durante esse período que o fascista Trump andou a trazer, conseguirmos sobreviver, seria bom não voltarmos mais na gaiola deles. Muito obrigado, Dr. Pagaia. Vou para o Dr. Mulunco. Dr. Mulunco, a questão mesmo dessas perspectivas e também relacionando aqui com a exclusão do Venâncio Mondlane, a exclusão não, com a não inclusão do Venâncio Mondlane no diálogo. Bem, é assim, eu estando num transporte público e estou nas proximidades da minha paragem, a percepção que tenho é de falar com o cobrador para poder, de facto, falar com o motorista que a paragem a seguir alguém está a descer ou alguém fica. Agora, quando eu começo a sussurrar ali com os passageiros, não serei ouvido. Então, corro o risco de passar a minha paragem. Então, é o que está a acontecer com o governo. O governo não está a dialogar com o povo e nem com o Venâncio Mondlane, que é o motorista e o cobrador. Está a dialogar com os passageiros. Os passageiros são os líderes dos partidos políticos. Então, esses não darão uma resposta satisfatória a todos esses problemas que estamos aqui a enfrentar. Será que esses líderes representam a este povo? Porque tem que ficar essa questão. Será que eles são uma amostra suficiente para se considerar que com eles vamos alcançar números positivos? Tem que se colocar esse tipo de questão. E eu ouvi aqui o meu amigo, Dr. Mauro, a dizer o governo legítimo. É importante que percebamos que no governo legítimo saiu um comandante que chorava das infraestruturas e da vida dos policiais que foi cefada nas manifestações. Eu estava a citar um documento. Sim. Não falava exatamente da questão dos manifestantes que foram mortos, ou seja, prioriza-se muito a vida dos policiais. A vida dos manifestantes, ela não é importante. E os manifestantes não é um grupo isolado, é a população moçambicana. Então, como estar e como ser dentro desse governo com este tipo de comportamento? Ouvimos aqui, morreram quantas pessoas e quantos polícias. Quer dizer, há uma divisão. O polícia não é pessoa, é uma outra espécie. Então, há coisas aqui que devem ser revistas. O comportamento, o pronunciamento do político, enquanto representante do povo, neste momento, ele é um instrumento que pode ser usado contra o próprio político.
Então, é preciso que haja um controle das palavras, é preciso controlar discursos. É por isso que eu gostei muito do discurso do ministro do Interior. Ele trouxe um discurso que ele espelha a realidade daquilo que se vive dentro da corporação. Quando ele diz, olha, no sítio X, quando nós estamos ali no discurso, alguns ficam de pé e outros estão sentados porque há uma ala VIP. Mas aqui no comando, a partir de agora, todos nós ficamos de pé a ouvir o que cada um de nós tem para dizer. Significa que ele quer um tratamento de igual para igual. Isto é um bom sinal. Então, são esses tipos de pronunciamento que nós esperamos ouvir. E tendo esse tipo de pronunciamento, vamos perceber que há uma sensibilidade no sentido de aproximar o governo ao Venâncio Mondlane, o governo ao povo. É esta ausência de diálogo do governo com o povo que cria problemas para a Traque. A Traque, ela não tem nenhum problema com o povo. O governo é que não está a conseguir pegar a Traque pela mão. Vamos lá, há alguém que entra num novo bairro. Esta pessoa precisa de alguém que lhe pegue pela mão, que é a estrutura do bairro, e lhe apresente à população. Este aqui será o nosso novo vizinho aqui. Por favor, tratem-lhe bem. Quando vir na rua, não o estranhe. É nosso irmão. É isto que o governo deveria ter feito. Pegar a Traque, ir às zonas como Língamo, Luz Cabral, dizer, olha, esses são nossos irmãos, aquela infraestrutura beneficia a este povo nisto. E vocês, como pessoas daqui, das circunvizinhas, nós como governo, vamos criar uma via alternativa para vocês não pagarem 40 porque só vão até Shoprite, ali no Ceres, ou porque vão até a Junta. Então, havia uma necessidade de se fazer esse tipo de trabalho. Conversar com o povo para poder este povo se sentir representado. Mas não há uma imposição. Você não vai impor a funcionalidade de uma instituição que o povo não quer, que é, de facto, a questão das portagens. Você não vai impor uma lei que não dialogou com o povo, não colheu sensibilidades para perceber se o povo aceita, de facto, aquela lei ou não. O que nós sempre teremos como resultado é esse tipo de convulsões. E desde 9 de outubro já devíamos ter percebido que havia uma necessidade de mudar de postura. Mas nós não insistimos, de facto, em fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros, na expectativa de que com o tempo as coisas vão mudar. As coisas não vão mudar, as coisas vão piorando com o tempo. Sim, desculpa. Exato, muito obrigado. Só para poder... Foi mesmo para o Dr. Pangaia. Fazendo uma ponte muito rapidamente da tua contra-resposta e mesmo passando para a questão do governo que diz que vai pagar o 13º salário até o mês de fevereiro, e o anúncio esse que foi feito pelo antigo primeiro-ministro Adriano Maliani, que criou o braço de ferro de que não havia condições para o governo pagar o 13º. No entanto, tendo tomado o poder, o novo governo também veio dizer que vai pagar o 13º. E também olha-se aqui a questão da exclusão de algumas classes, falo de deputados, falo dos ministros e dos governadores e PCAs. Quero que nós, ou melhor, a opinião pública, não é? Gostaria de perceber na análise do Dr. Pangaia como que olha para estes dois pronunciamentos, olhar para o governo e olhar também para a questão dos próprios funcionários públicos, após a sua contra-resposta. Muito obrigado. É assim, só para poder fundamentar a ausência da legitimidade dos presidentes dos partidos que estão neste momento em mesa de negociações, eu poderia convidar, aliás, convido agora aos presidentes dos partidos que estão na negociação a poder ir às províncias, poder promover comício para poder agradecer à população dos votos, da confiança que eles mereceram, para ver quantas pessoas estarão lá para os receber, comparativamente, por exemplo, aquilo que está a fazer agora o Venâncio Mondlane. Convido, por exemplo, o Albino Forquilha, saia dali do gabinete. É digno que você vá agradecer à população daquilo que você teve como apoio, para ver que vai aí na Matola, por exemplo, ou vai aí na Luís Cabral, poder lá convocar um comício para poder agradecer, ver como é que você vai ser recebido. Isso tudo para dizer que, efetivamente, que os tais ditos presidentes dos partidos que estão neste momento na mesa de negociações, eles não vão trazer
nada que é útil para a sociedade. Nós vimos ali o Salomão Mushanga, não sei se é irmão do deputado Mushanga, a gladiar-se ali com o Lutero Simango em relação a querer estar mais próximo do presidente, do Daniel Chapo, quando iam lá na conferência de imprensa, não é? Então, ali gladiavam-se, cada um queria estar colado ao Daniel Chapo. Enquanto isso, também Forquilha também mandava como chama isso aí, o Mafuta, para poder passar para outro canto ali, assim, quer dizer, era um chime ali, cada um à procura da melhor posição, de estar mais próximo do Daniel Chapo. Não são, aqueles não vão lhe trazer nada. E isso é uma exortação mesmo para Daniel Chapo. Se efetivamente pretende que esse país volte à normalidade, não vale a pena escutar aqueles bajuladores. Aqueles aí não vão lhe trazer nenhuma questão útil para essa sociedade, porque ninguém acredita neles. Então, faça uma prova dos 9. Mande, cada um deles vai às províncias poder agradecer, para ver como vão ser recebidos lá nas províncias. Exato, muito obrigado. Só um ponto, só 10 segundos. Exato. Tenho uma Depois questão. vou passar para outro lado. O Adelino Mushanga, eu vi que aquele encontro é de líderes de partidos com assento no Não parlamento. é Adelino, É Salomão. Adelino é presidente. É Salomão, né? Salomão Mushanga. Será que a nova democracia tem assento no parlamento? Não, é assim. Primeiro eu queria... Desculpe, há um ponto que eu deixei de fora em relação ao 13º. Exato. Eu sou um instantinho só. Olha, eu acho que esse governo, ele tem a oportunidade de poder se arrepender dos erros passados. O Adriano Maleani apresentou aquela justificativa dele de que o governo não tinha dinheiro, dentre várias coisas. E agora tomou posse um novo governo. E esse novo governo pode avaliar a justificativa do governo cessante e poder ver quais são as saídas que podem ser encontradas para poder suprir algumas necessidades, não é? Não é mau recuar quando a gente percebe de que essa medida aqui não está correta, ela está a sofrer contestação. Então, esse governo aqui deve pautar por isso. Em algum momento, deve se redimir perante a população, sobretudo por se tratar de um novo governo e poder ter uma justificativa, claro, de que o governo anterior pecou nisto mais aquilo, mas nós vamos procurar fazer essas coisas desta mais daquela maneira. É verdade que essa situação não pode prevalecer, porque um governo não pode mostrar fraqueza de avanço e recuo, mas em algum momento, sobretudo na atualidade que nós passamos, é preciso ler os acontecimentos. Você pode ter tomado uma medida hoje, mas essa medida não é estanque. Quando ela é aplicada e começar a ter reações contrárias, tem que recuar de fato, sobretudo numa situação dessa, em que o termômetro que iria nos indicar o desgosto da população ou não está variado. Qual é esse termômetro? São tais nossos que são ditos representantes do povo, que não nos trazem a veracidade da população. Então esse termômetro está variado. Daí que quando se traça medidas agora, na sua aplicação, estamos a encontrar essa negação. Então é preciso recuar, sempre que se perceber que essa medida não está correta. E eu acho que aqui é positivo quando se anuncia de que efetivamente nós vamos pagar o 13º. Exato, muito obrigado, Dr. Pangai. Eu vou mesmo para o Dr. Mushanga, que estão fazendo uma relação muito rapidamente do ponto que iria trazer e também respondendo à questão de que será que esta seria um sinal de um compromisso deste governo para resolver os problemas do povo ou nem por isso? Bom, primeiro quero dizer que nesta comunicação do governo ficou uma questão de fora. Ficaram as assembleias municipais, que algumas pagaram, outras não pagaram. Eu acho que é importante que o governo fale alguma coisa para evitar arbitrariedades e alguns presidentes podem ser bloqueados pelas respectivas assembleias por causa desta questão do 13º. A mesma questão é aplicável às assembleias provinciais. É bom que fique claro se estão contemplados ou não, que é para evitar criar situações. Queria também chamar um bocadinho de atenção às pessoas que acabam de iniciar mandatos. A ostentação da riqueza
deixa muito a desejar. É preciso dar tempo ao tempo. Eu vi um jovem, um senhor, né, que depois ficou ministro do PP, Partido Popular Português, que ia sempre ao serviço. Quando era deputado andava de motinha muito pequenino. Só começou a exibir carro quando ficou ministro. E depois de ministro, agora já anda com carro. Mas sempre que fosse ao Parlamento ia com motinha, para dizer que ele não mudou drasticamente na vida dele, pelo menos a partir do primeiro mês do início de funções dele. Eu já ouvi coisas interessantes aqui e percebi por que algumas pessoas foram processar algum líder de um partido. Porque em pouco tempo, ainda o tal partido ainda não recebeu nada, já está a exibir fortuna superior a quase do Florindo. Então as pessoas começam a desconfiar. Esta questão coloco também para o novo comandante-geral da polícia. Cuidado. Ministro Chachini também, cuidado. Exato. Então, deixa-me então ir à tua questão. Falou-se muito aqui da questão daqueles que estavam se empurrar de um lado para o outro. Esta é a questão do protocolo. Quem tem que organizar as pessoas lá dentro tem de ser o protocolo. Quando nós vamos fazer fotografia, diz que é raiz da família. Os mais velhos ficam atrás. Os que seguem, se são altos, agacham. E as crianças ficam sentadas no chão. Então isso chama-se árvore genealógica. Então quando você vem de cá para... Você está a começar pelos mais novos, estão a seguir. Quando começa de lá, está a começar dos mais velhos, está a descer. Lamentavelmente na República de Moçambique não há lei de protocolo. O protocolo é decreto. É em função daquele que está com o presidente, aquilo que acha. Eu uma vez tive que dispensar o meu lugar ao presidente Chissano, mas estava sentado ao meu lado um jovem do Partido Frelimo. Estava parado o presidente honorário do partido dele. Uma vez tive que tirar alguém nas cerimônias do embaixador Coloma da cadeira para dar assento ao Dr. Oldemiro Baloi, que acabava de cessar como ministro de Negócios Estrangeiros, estava sentado uma administradora da Manhissa ao lado dela, chamada Moçambique. Sem respeito, sem nada. Então, em algum momento essas coisas aprendem-se em casa, não se aprende nas instituições. Portanto, é razoável que cada um tenha tido essa, se calhar, que eu paro daqui, eu paro dali, mas se calhar o Forquilha aqui pode ter prestado bom serviço. Ele tem que estar de um lado, o outro lado está o general Ossufo Momad. Por quê? Porque são os dois maiores partidos. E depois vem o Lutero e depois o Salomão Muchanga devia ficar do outro lado. O Salomão Muchanga está lá por quê? O Salomão Muchanga é líder do partido Nova Democracia, o quarto partido com assento na Assembleia Municipal. Depois da Frelimo, que tem em todas as assembleias, Renamo, que tem algumas, o MDM, que tem algumas, vem a Nova Democracia, que tem um número significativo em Gurue. A oposição no município de Gurue personifica-se no partido Nova Democracia. O presidente Nunes, como sempre, naquela forma dele de falar dos membros dele, acaba criando esses erros. Ele disse assembleias provinciais. Não, Nova Democracia não tem assento na Assembleia Provincial. E por que o Muchanga apareceu lá? Ele aparece lá porque ele foi proponente da iniciativa dos partidos políticos, depois de ter gorado o primeiro encontro, em que o presidente Nunes tinha convidado os 4 candidatos. E o Venâncio estava ausente. Não sei se recordam desse. Houve o encontro dos 4 candidatos, o Venâncio estava ausente. Disse que o general Ossufo teria dito lá que ainda que a gente se reúna, sem Venâncio não vamos fazer absolutamente nada. Então o presidente da República entendeu, sim senhor, está ouvida a vossa preocupação, vamos tentar fazer diligências para encontrar como falar com Venâncio ou sem Venâncio. Muchanga aproveitou-se da ocasião para dizer, olha amigos, nós somos líderes de partidos. Por que nós, como líderes de partido, com assento em alguma assembleia, não podemos ir? E aí aproveitamos e levar o Forquilha. A ideia foi aceita pelo general Ossufo, foi aceita pelo engenheiro Lutero Simango, chamaram o Forquilha e chamaram o Muchanga e apresentaram a ideia. O Muchanga é o proponente da ideia, o Muchanga foi aceito,
mas na qualidade de presidente do partido com assento na Assembleia Municipal, em função dos resultados das eleições de 2023. É preciso recordar que estes encontros começam antes da divulgação e validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Por isso que não foi chamado lá o PAUMO, não foi chamado lá o RD, e não foi chamado também Parena, que tem assentos na Assembleia Provincial. Portanto, Muxanga não é meu irmão, ele é Muxanga de Chinavane, eu sou Muxanga de Majacás, Macuacua. Se calhar os nossos bisavós podem ser os mesmos, porque vieram na última coluna de Mfecanye, que veio, porque a primeira saiu de KwaZulu, no sentido sul-norte, e a segunda veio no sentido norte-sul, que culminou com a captura do rei Ngungunyane em Chibuto, depois de fugir das suas terras em Majacás, Mugumani, Gaza, e foi capturado em Chibuto para definitivamente ir para onde foi. Exato. Portanto, é mais ou menos isso que eu tenho a explicar. Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Eu vou mesmo para o Mário da Silva, uma contra-resposta. E também gostaríamos de saber a sua opinião sobre será este oportuno do 13º tirarmos o benefício da dúvida do atual governo? Bom, eu acho que o primeiro ponto tem a ver com o encontro, não é? Exato. Pois, eu acho que é fundamental que as portas do diálogo sejam, de facto, estejam abertas e que os pontos ali apresentados sejam materializados, acima de tudo. Me parece a mim que existem já alguns pontos que foram acordados pelas partes que vão submeter, se calhar a breve trecho, depois de concluir por definitivo, é uma espécie de um pré-acordo entre os partidos políticos para a alteração da lei eleitoral e outros pontos muito mais estratégicos. Eu acho que sim, de facto, o Venâncio Mondlane, em algum momento da história, tem que fazer parte deste encontro, ou se calhar tem que se encontrar um mecanismo, ainda tem que se ver se vai ser mesmo o Presidente da República mais os líderes dos partidos políticos, ou vai ser depois desta reunião, depois da súmula desta reunião, haver um encontro bilateral entre o Presidente da República e o próprio Venâncio Mondlane, de modo que todas as partes interessadas pela paz em Moçambique façam valer aquilo que é o espectro de uma luz da paz para Moçambique. Agora, em relação ao 13º, eu acho que foi um passo importante dado por este governo, que é novo. Caiu bem, porque o governo atual não prometeu nada antes de verificar as contas, antes de verificar os cofres de Estado, para compreender qual é a saúde financeira, se de facto existem condições ou não existem condições. E talvez a estratégia que foi também positiva de não enquadrar os ministros, os deputados não está claro se são só da Assembleia da República ou mais os deputados dos outros... Esses são membros, não são deputados. Exato, mas aqui no documento veio deputados, não é? Não, deputado, quando se fala deputado é aquele que a sua sede está na 24 de julho. Okay. Aquele que a sua sede está na Matola, está em Gaza, vou assumir que sejam deputados membro da Assembleia da República. Governadores provinciais, secretários de Estado e os membros dos conselhos de administração. Estes, excluindo estes estão fora daquilo que é a bonificação que o Estado vai atribuir aos funcionários do Estado. Eu acho que foi estratégico porque também faz a tónica de que este governo vai eliminar algumas regalias, vai eliminar algumas gorduras. E este mesmo governo vai estar próximo aos funcionários do Estado. São mais de 400, ou se calhar um pouco mais do que 400 mil funcionários, vezes 5, isso dá em média 2,5, se calhar, pessoas que vão ser diretamente afetadas pelos 50% do 13º, e que estas mesmas famílias vão ver-se reforçadas o seu orçamento familiar para dar cobro àquilo que são as dívidas que já contraíram, mais as despesas que vêm aí, não somente para a educação dos seus filhos, mas também
que possa dar algum cobro pela perspectiva do ano para pagamento de alguns impostos que são básicos, como por exemplo taxa de rádio, taxa de lixo e outras taxas que sejam importantes. Foi estratégico, mas tem uma coisa, essa promessa deve ser cumprida. E o povo está dentro. Aliás, o povo que está dentro, que faz estrutura dos funcionários, do corpo dos funcionários do aparelho do Estado, estes estão mesmo atentos, porque estas mesmas pessoas, estes mesmos concidadãos, têm uma voz muito importante de pressão para o bom funcionamento do próprio Estado. Se essas pessoas não serem pagas, vão continuar a fazer as manifestações, a fazerem as greves. Outras greves até são silenciosas. Existem pessoas que estão a morrer nos hospitais porque não têm medicamento, porque o enfermeiro não está a dar a devida atenção, ou porque aquela agulha que tem que ser colocada na veia, se calhar está a ser colocada em outro sítio. Enfim, o que é que nós estamos a pedir? É que exista muita seriedade na promessa feita, porque todos estão atentos. Não só os funcionários públicos, mas também os partidos da oposição, as organizações da sociedade civil. Existem pessoas também, de forma muito particular, também estão atentas, então é importante que esta promessa seja cumprida. Saiu bem na fotografia quando não houve nenhuma promessa de que há ou não há dinheiro, vai haver ou não vai haver o 13º, porém, hoje já foi tida como promessa e é importante que se cumpra para que esta fotografia continue com a melhor qualidade possível. Exato, muito obrigado. Vamos ao Dr. Muchanga, as últimas considerações para o término do programa. Muito obrigado. Eu só queria chamar a atenção, mesmo que esta questão do 13º vai se pagar em fevereiro visa fundamentalmente levar os professores a corrigir as provas da 12ª e 10ª classe e exames de admissão. E depois disso, faz-se, não se faz, depois de estar só na cozinha. É mesmo para o boi dormir. Não acredito que o Dr. Maliani não tenha tido conhecimento. E porque aquela senhora que está lá, ministra das Finanças, é vice do Dr. Maliani? Foi vice. Sim, então significa que sabe o que tinha lá. Não é possível ela não saber o que havia para depois andarmos nesta celeuma toda. Portanto, isto aqui visa só para senhores professores voltarem. A promessa está dada, se vai ser cumprido ou não, vamos ver mais à frente. Vão corrigir as provas e vão corrigir os exames de admissão. Eu só queria chamar a atenção a estas negociações no seguinte sentido. O presidente da Câmara morou no mato a negociar com a Frelimo. Hoje, as mesmas pessoas que querem matar o presidente da Câmara, que o tiraram de Gorongosa, onde tinha melhor assistência para subir na montanha, aparecem a dizer: é meu irmão que a Câmara, meu irmão que a Câmara. É vergonhoso isso. É preciso recordar como é que o grupo que era chefiado por Jacinto Veloso desapareceu das negociações. Foi por causa da Margarida Talapa. Porque Margarida Talapa fez confusão no Comitê Central a dizer que o Nilson queria entregar na ampula oposição. Margarida Talapa hoje é chefe da bancada parlamentar da Frelimo. Não. É presidente da Assembleia da República. Sim. Desculpe. É presidente da Assembleia da República. Naquela altura, como deputado, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, conseguiu criar confusão. Até que um homem que lutou pela independência deste país abandonasse as negociações. O general Jacinto Veloso. Significa que a influência desta senhora é muito grande. Segundo, o chefe da bancada da Frelimo é o homem do 3º mandato. É o deputado que apareceu na bancada a defender que o Nilson merecia o terceiro mandato. Por isso, tenham cuidado ao negociarem o que estão a negociar, para depois não voltarem e dizerem que não foram avisados. Estou a dizer, aceitem ouvir e tenham atenção do que estão a fazer, para depois não voltarmos aqui e indicarmos-nos por dedo. Nós temos que estar atentos aos cenários que estamos a ver. Não vale a pena tentarem adiantar sozinhos, deixarem Venâncio atrás. Venâncio é quem pegou o rabo deste leão aqui. Se vocês deixarem que o Venâncio fique enfraquecido, o Venâncio vai largar o leão. O leão há de ir a pescoço de cada um de nós. E não sei quem vai ser a primeira vítima.
Exato, muito obrigado. Doutor Bangaia, as últimas considerações. Muito obrigado. Não, as últimas considerações têm a ver com alguma sugestão que os encontros entre partidos não deveriam estar a acontecer neste momento. Sugere-se que aguarde a reorganização de cada partido que está em curso neste momento. O Partido Frelimo vai eleger novo presidente, embora se saiba que Chapo vai ser presidente, mas também teremos o seu secretariado. Ele não vai decidir sozinho. A Renamo está, neste momento, também em processo de reorganização. Obviamente, aqui teremos novamente, provavelmente, um novo presidente e um novo secretariado. O Podemos, temos essa situação da acusação do Forquilha. Igualmente, temos uma situação que está pendente. O MDM, temos a situação em que já foi abordada aqui, onde o Lutero Simango é acusado de estar atrelado ao partido no poder. Então, significa isso que todos os partidos estão, neste momento, numa fase de reorganização. Teremos novas caras nesses partidos. Então, não faz sentido que essas caras atuais que estão ali comecem a tomar decisões sobre termos de referência, sobre qualquer assunto que se pretenda para este país. Porque esses aqui praticamente não está a representar o sentimento do povo. Então é bom esperar que todos esses partidos se reorganizem e a partir dali, quando tivermos novos secretariados de cada um dos partidos, poder haver uma negociação séria que vai levar este país. Também porque os tais pontos da agenda não são tão relevantes assim. Essa questão da nova lei eleitoral não é tão urgente para nós podermos fazer isso, porque até, de certa forma, o problema não é da lei eleitoral. Eu chamaria, através do problema, da mentalidade, do comportamento das pessoas. Esse agora de roubar votos, mesmo a lei eleitoral atual, não admite que se roube votos. Não admite que se alterem números. Que nova lei eleitoral que vai aparecer? É verdade, poderá incluir este, mas aquele aspecto, mas enquanto não tivermos mudança de mentalidade, de atitude, de comportamento das pessoas que vão gerir, que vão estar de acordo com essa lei, nova lei eleitoral, essa nova lei eleitoral vai aparecer pura simplesmente para nada. Então, esses novos secretariados dos partidos que vão aparecer, obviamente, recomenda-se que os membros dos partidos, de cada um deles, elejam efetivamente pessoas que hão de vir representar o povo na verdade. Porque existem admiradores em cada um dos partidos. Mas o que acontece é que os bajuladores de cada um desses partidos andam a colocar indivíduos que estão aí a criar esse cenário todo, neste momento. Exato. Agora, em relação à coisa ao governo, o governo pare de teorias. Parar com teorias, vamos na prática. Da mesma maneira que disse de que vai poder formar um novo governo com novas caras, cumpriu isso, trouxe-nos um novo governo. Da mesma maneira que ouviu o clamor do povo sobre o Bernardino Rafael, acabou exonerando o Bernardino Rafael. Da mesma maneira que ouviram a questão do 13º, embora tenha sido minimizado, mas também estão... Então, são essas medidas corretivas que vão poder calar a reclamação do povo. Não é uma questão de querer desmentir, porque você não fala isso, não fala aquilo. Não vale a pena ir atrás desses assuntos. Vão atrás daquilo que vai trazer a qualidade de vida da população. Exato, muito Mas obrigado. desculpa, esqueceu a questão dos jovens. Os jovens estão a reclamar. Aquele senhor que é ministro da Juventude, dizem que é mais velho do que o próprio Chapo. Seria bom que ele publicasse o currículo dele, para vermos se efetivamente ali foi valorização da juventude ou foi a valorização dos antigos dirigentes da juventude. Se for a lógica de valorizar antigos dirigentes da juventude, o Zacarias Cupela anda por aí, podem ir buscar a ele, coitado, porque andou desgraçado muitos anos de andarem como embaixador em Cuba, ou na Tanzânia, ou na Suazilândia, e está com a vida desorganizada, podiam lhe dar esta oportunidade deste mandato, se é que a situação é dar valor aos antigos dirigentes da OGTM. Exato, muito obrigado. Eu não tinha terminado, um ponto só que tinha... No meu ponto prévio, eu falei dos esqueletos no município de Maputo. Exorta-se ao Conselho Municipal para, muito urgentemente, tomar medidas com relação aos prédios inacabados há bastantes anos, porque está a tirar a estética da nossa cidade. Exato, obrigado, doutor. Tem um aí próximo do município, o Ministério do Interior.
Quando eu quis saber o que é que estava a acontecer em visita à cidade como deputado, disseram-me que estava em litígio no tribunal. Havia uma outra ruína lá onde está o Standard Tota, lá, na Avenida Marginal. Desde novembro. Ali onde está o Standard Tota havia uma ruína também ali. Então essa já conseguiu se desfazer. A outra ruína era uns 27 andares, ali onde tem a embaixada dos Estados Unidos agora. Essas são as ruínas mais antigas, têm mais de 50 anos, porque aqueles prédios foram abandonados no tempo colonial. Por isso a sua ideia é mesmo de valorizar, mas é preciso que os tribunais sejam ágeis para se identificar o dono daquele prédio ou bate-se aquilo cai por qualquer ria de cair em cima de pessoas. Exato, obrigado. Doutor Mulungu, as últimas considerações para fechar o programa. Peço minhas sinceras desculpas por não ter dado a sua intervenção, mas pode aproveitar este tempo, terá um pouco mais tempo para a sua intervenção. Sim, numa primeira fase, queria parabenizar o governo. De facto, pagar o 13º vai aliviar muito as contas dos funcionários e agentes do Estado, porque todas as pessoas estavam expectantes. É verdade que este era um mês crucial porque tinham que comprar material escolar e fechar, se calhar, algumas lacunas que o final de ano abriu nas suas contas. Mas se já vem em fevereiro, também é bem-vindo. Como se diz na gíria popular, é melhor ter do que não ter. Então, se este valor vem em fevereiro, que não sejam umas rosas com espinhos que ao empunhar vais sangrar, que seja mesmo um valor que vem de facto trazer aqui uma solução a boa parte desta população. É verdade que serão 50% para os pensionistas. Será a função pública 100% pensionista. Exatamente, para os pensionistas será 100%, mas é preciso compreender que há alguns pensionistas que têm valores muito gordos como pensionistas. Então, se calhar aqui a balança vai trazer alguma injustiça, mas é assim como se decidiu. Mas temos que, de facto, aqui parabenizar o governo por isso. Um outro ponto que eu não vou deixar de focar é a questão do diálogo. O diálogo é uma realidade, é uma necessidade para nós como moçambicanos. É preciso que o governo se aproxime à pessoa de Venâncio Mondlane para, de facto, nós conhecermos um caminho que nos dê alguma linha de horizonte. Não há nenhuma possibilidade, não há nenhum canto do mundo, não há teoria nenhuma de ciência política que vai, de facto, orientar o governo a prosseguir com aquilo que são as políticas públicas ou os seus ideais sem esta figura. É preciso que haja aqui uma consonância ou haja um alinhamento em termos de ideias com essa figura, porque controla as massas para, de facto, nós conhecermos um caminho próspero. Com os líderes dos partidos que contêm assento no Parlamento, é um passo, mas aquele não é o principal. Falta o principal, que é o segundo mais votado, como dizia o deputado Luxanga. Este é que tem todos os instrumentos, tem todas as ideias e tem todas as soluções. É só o governo engolir um pouco o orgulho e aproximar-se a esta figura, para nós conhecermos de facto aqui um caminho. Já negociaram com o Afonso da Cama, que tinha um exército. Agora, se foi fácil negociar com alguém que tinha um exército, não percebo qual é a dificuldade de negociar com o Venâncio Mondlane, que não tem nenhum exército. O único exército que ele tem é, se calhar, a sua capacidade persuasiva e a sua capacidade discursiva. Exato, muito obrigado. Eu vou terminar mesmo com o Mauro da Silva, as últimas considerações. Eu acho que já esvaziei e sobre as últimas considerações, talvez dizer que o povo está atento e que aquilo que é a promessa que o governo fez, eu acho que deve ser efetivamente cumprido, porque só assim é que nós nos aproximamos do povo moçambicano. Exato, muito obrigado, Mauro da Silva, muito obrigado, Dr. Luxanga, de igual modo, Dr. Pangaia e Dr. Mulungu. Agradeço pela presença neste programa, a FTV também agradece pela disponibilidade e assim, claro, telespectador que nos acompanhou durante este período de debate. Agradecemos de igual forma a sua audiência, com promessas de voltar na próxima quarta-feira. Ficamos por aqui, até a próxima.